creio que para a gente tentar, né, encontrar luz, claro que a luz é Jesus, mas ele nos indica esse caminho de volta às origens, né? A voltar à tradição, voltar ao magistério, voltar ao que é primordial, sempre com o centro em Cristo. Eu vejo que esse mundanismo, essa sensação que as pessoas têm de que as coisas estão melhorando à medida que eles estão alcançando algo que eles chamam de liberdade, mas que na verdade é uma destruição mesmo do próprio ser humano, né? Quando você se enche de drogas, né, faz sexo desordenado, a gente vê as estatísticas de crianças no Brasil que estão crescendo sem os pais, né? É alarmante. É, a minha noiva, ela trabalha, né, dando estágio em hospitais, ela vê as histórias das mães, né? A maioria, os pais não acompanham, a mulher já está ali terminando a gravidez sem, né, o pai por perto. Famílias desestruturadas, pessoas que se destroem nessa promiscuidade, achando que estão fazendo algo bom. E tudo isso começou com uma liberdade, e tem músicas e novelas e séries que ajudam nisso, né? Para fazer que para fazer parecer que é bem-sucedida aquela pessoa que tem uma vida sexual animalesca, até pior do que animalesca, né? Porque o animal, o animal irracional, ele até pratica a sexualidade de uma maneira ordenada, né? O ser humano está ficando pior do que os animais em alguns aspectos. E lembrando da minha noiva, eu mando um beijo para ela ela falou que muito bom, né? Comentando a live, já tinha falado antes de eu me lembrar dela aqui. E é importante a gente retornar às origens, né? Como meu irmão ia falando, a função da igreja, né? Qual é o objetivo da igreja? A gente não pode permitir, nós como os leigos, né? Nós precisamos estudar e fazer uma frente de fé e estudo. Orar e trabalhar mesmo, colocar diante de nós essas verdades e meditar sobre elas e ir fazendo as escolhas de vida conforme a verdade, né? A verdade, ela não pode ser encoberta. E a igreja é local da manifestação da verdade, porque a verdade está nela. Cristo está nela, né? Tirar Cristo da igreja é tirar a verdade e aí ela rui. Mas é promessa de Cristo que ela não, né, as portas do inferno não prevalecerão. Eu queria só complementar pegando o catecismo, já que o meu irmão falou do objetivo da igreja, né? E eu queria só pegar um pedacinho aqui do parágrafo 874, que fala dessa constituição hierárquica da igreja e toca um pouco no servir, né? E nesse objetivo final da igreja. Para que isso fique mais, né, mais claro para nós, a gente passa mais de uma fonte, né? A gente vê como é que se complementa. Porque as coisas na igreja são assim, né? O que é verdadeiro na igreja, né, se complementa. A vida de um santo, ela não entra em contradição com o catecismo, nem com a palavra de Deus, né? As coisas que começam a entrar em contradição, você já começa a acender um alerta, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus conduz, elas se complementam, se confirmam. Veja o que o catecismo diz. O próprio Cristo é a fonte do ministério da igreja. Instituiu-a, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade, para apacentar e fazer sempre crescer o povo de Deus. Cristo Senhor instituiu em sua igreja variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. De fato, os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos, para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação.
Este é o objetivo final, que todos cheguem à salvação. Nessa caminhada, né, tem o apacentar, que meu irmão falou, né? Os ministros da igreja vão apacentando essas ovelhas, né, seguindo, dando continuidade àquele que deu origem a todos os ministérios, que é Cristo. Ele apacentava ali aqueles discípulos também. Ele apacentava aquela multidão que o seguia, mas ele estava educando, como meu irmão já falou. Ele estava educando aquelas pessoas para continuar a missão. Pensar que a igreja teve uma lacuna de pausa e que voltou só agora, né, depois de tantos séculos, né, é um erro tremendo. A igreja sempre foi educada e isso também nos ajuda a entender os erros. Os erros dos seres humanos, que estão num caminho de redenção, num caminho de correção, né? Num caminho de conversão. E quando você está se convertendo, há equívocos, há erros, mas são erros conduzidos pelo Espírito na caminhada. Eu digo assim, não que o Espírito conduz ao erro, eu digo que as pessoas são conduzidas pelo Espírito e nessa caminhada rumo ao céu, às vezes elas tropeçam, mas são reerguidas novamente pelo Espírito que conduz. É muito interessante ver que esses ministros, né, esses que estão à frente, estão aqui para servir. Ao mesmo tempo que o povo deve obediência a eles e deve ser conduzido por eles, eles estão aqui para servir. E se estão para servir, né, é Cristo mesmo que ensinou isso. E eu queria pegar um outro trechinho aqui para a gente complementar, né? Que o servir, né, com autoridade é um grande mistério, porque ser chefe, né, é aquele que impõe as coisas, né? E quanta gente quer ser chefe. Até mesmo na igreja, quando perde a mão, quando deixa sem a moção do Espírito, né? A gente vê gente querendo ser chefe, impor as coisas. Jesus não é chefe, Jesus é um líder. E ele ensina que seus ministros sejam líderes também. A explicação da doutrina de Cristo que eu quero trazer para vocês aqui, ele falava lá em Lucas 22, 25 e 26. Olha Jesus falando. Entre os gentios, os reis exercem dominação sobre os súditos. Entre vós não há de ser assim. Antes, o que é maior entre vós, faça como o mais pequeno. E o que manda, como que serve. Você reparou numa coisa aqui? Entre vós, faça-se como o mais pequeno, né? O que é maior, faça-se como o mais pequeno. E o que manda, como que serve. E o que manda, olha isso, Jesus disse isso. Na sua igreja, entre os discípulos, há aquele que é designado para mandar. A autoridade. Jesus indica aqui claramente, né? Aquele que manda deve ser aquele também que está mais disposto a servir aos outros. Mas muitas vezes a gente fala, né, do servir, né? Tem que servir e tal. Mas fica esquecido esse trechinho. Aquele que manda deve ser o que mais serve. Mas ora, a palavra está aqui, mandar. A autoridade. Jesus não aboliu a autoridade. Mas ele diz que essa autoridade ela deve ser guiada pelo serviço. Por acaso Cristo, com essas palavras, ele quis excluir qualquer jurisdição entre os apóstolos? Como eu estava dizendo, né? De modo algum. O que essas palavras contêm são um ensinamento novo, um ensinamento profundo sobre a noção de autoridade, né? Aquele que manda seja o que mais serve. O Papa Francisco ele tenta muito falar sobre isso, sobre este servir, sobre este ser disponível, né? E tendo uma autoridade de uma maneira muito caridosa, né? Ele tem todo o seu jeito, né? Há opiniões sobre ele, né?
não vou entrar nesse mérito, mas o seu jeito de exercer a autoridade é um jeito bem compassivo, é um jeito misericordioso, né? Cada um tem a sua compleição, mas isso tem muito a ver com o que Jesus Cristo diz aqui. Mas veja que não, que é um servir aos outros com caridade, mas também um saber conduzir, saber mandar, saber ter autoridade. Porque perdendo a autoridade, você perde o rumo de tudo, né? Sem autoridade, esse mundo desmorona. E aí a gente fala disso que parece que é uma palavra muito importante nessa live. Autoridade, ordem, né? Lei, né? Tem que ter essa... As coisas têm que estar no seu devido lugar, né, meu irmão? Exatamente. Tudo no seu devido lugar. Essa parte aí da autoridade, né? Exatamente. São Paulo ele vai dizer, você falou da lei, né? São Paulo ele vai dizer que agora é a lei do amor, porque muitas vezes a gente não compreende, né? A gente, com as nossas limitações, a gente acha que a lei, né, é uma lei igual a gente veio falando no decorrer da live, né? É para nos prender, é para nos tolir. Não é para nos tolir. A lei é para nos proteger. A lei, Deus criou os 10 mandamentos para nos proteger. Foi para nos proteger. Então, na realidade, é amor de Deus. É o amor que Deus tem por nós que fez ele criar, né, os 10 mandamentos, daí passar para Moisés, e a igreja, né, vem... Jesus depois aperfeiçoou ele também, né? Jesus até aperfeiçoou mais ainda da lei do amor. Então, e aí, quando meu irmão falou da autoridade, porque hoje muitos hoje, até entre os gentios, né, no mundo aí secular, não estou dizendo, né, entre os gentios, e o meu irmão leu essa passagem, né, muitos acham que a autoridade na realidade, o aspecto, né, da autoridade está mais voltado para o eu, né? Quando eu me volto para o eu começo a ser não um líder, eu começo a ser um chefe. Eu estou ali para o meu ego, né? Para satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades. E aí eu começo a mandar, eu começo a usar da autoridade como uma coisa ruim, né? Então, na realidade, não entendeu o que é autoridade, porque a autoridade não é isso, né? A autoridade não é isso, né? A autoridade é servir. A autoridade é servir, conforme Jesus nos disse aí, meu irmão acabou de ler a passagem, né? Então, e hoje, né, no mundo de hoje, está tudo desvirtuado. E a gente, nós leigos, que somos do mundo, né? Assim, eu digo assim, não somos do mundo, né? Somos de Deus, mas estamos no mundo, melhor dizendo, tá? Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, nós somos de Deus, nós somos do céu. Mas nós leigos que estamos no mundo, às vezes a gente se deixa contaminar com essa mentalidade, e aí acaba levando isso para dentro da igreja. E aí, quando às vezes o padre, né, alguém está conduzindo ali, é preciso às vezes trocar de algum coordenador, trocar alguma coisa, né, de Ministério de Música, ou coordenador de coral e tal, e deixar a pessoa ali de lado, a pessoa já não vou mais na igreja porque esse padre não gosta de mim. E aí começa a falar mal do padre, começa a falar... Você está entendendo? Não entendeu nada do que é autoridade. Ela está lá na igreja para se aparecer, para ter o cargo, para dizer que não, eu sou fulano de tal, eu sou coordenador do movimento tal, eu sou coordenador do pastoral tal. Então, a gente deve entender também o que é a autoridade, né? E aí tem essa autoridade nessa questão mais micro, que nós estamos dizendo, que é nas comunidades, nas paróquias, né? Essa questão que a gente acabou de dar o exemplo aqui, mas tem a autoridade da igreja em si, né? Meu irmão também falou do Papa Francisco, o jeito, né, peculiar dele de conduzir a igreja, né? Então, e nós, como os cristãos, precisamos o quê? Obedecer,
naquilo, né, que está de acordo com a palavra, naquilo que... É lógico que se chegar até um anjo aqui e, né, dizer coisas diferentes do que a palavra de Deus está dizendo, que seja considerado um anátema, anjo. Então, um padre também, né, um sacerdote, né, até mesmo um papa, se ele disser uma coisa que está em desacordo com a palavra, não é para eu seguir, né? Não é para eu seguir. Então, isso é ensinamento da igreja. Veja que isso é ensinamento da igreja. É São Paulo, né? Então, quando a gente também fala isso, né? As pessoas também que às vezes, né? A gente às vezes partilha essas coisas. Nós estamos falando isso baseado na igreja. Nós somos igreja. Nós somos igrejas e nós devemos obediência à igreja, né? Nós somos obedientes à igreja, que é Cristo. Igreja é Cristo. Nós somos os membros. Cristo, né? Então você veja que e hoje, né? Você falar também uma coisa dessa, às vezes, né? Você é até mal interpretado, né? O pessoal já se interpreta como não cristão. Mas que cristão que é? Porque você está dizendo aí que, né, não está de acordo, né, com aquilo que foi falado. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Se as coisas, né, que são ditas, seja por um sacerdote, seja por um leigo também, ou leigo, ou um sacerdote, ou até mesmo o papa, se estiver de acordo com a palavra, né, tá tranquilo, tá ótimo, nós vamos obedecer tranquilamente. Agora, se não estiver de acordo com a palavra, aí a gente tem que tomar cuidado, seja quem for que disser, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa, sobretudo, pedir a graça do Espírito Santo para que a gente possa entender essas coisas, né? Mas esse foco aí da autoridade, né? A gente precisa obedecer às nossas autoridades, porque as autoridades elas foram colocadas ali por Deus, né? Foi inspiradas pelo Espírito Santo, ela foi e aí eu digo autoridade dentro da igreja, e respeitar as autoridades é também alertá-las quando elas estão falando algo que é divergente da palavra. Se você vê uma autoridade da igreja falando alguma coisa divergente da palavra, é seu dever de cristão alertá-lo. Isso não é você querendo passar por cima do sacerdote, não é querendo ser mais que sacerdote, né? Não é isso. Isso é uma atitude de humildade e de respeito para com o sacerdote que está ali. Porque você faz ele refletir e lembrar, né, da missão dele. E se ele estiver realmente errado, ele pode, né, fazer um exame ali, provavelmente, se ele estiver errado, ele vai reconhecer o erro, né? O sacerdote vai reconhecer o erro e vai ali explicar o que levou ele a fazer isso, tal. Depois ele vai, né, expor lá a questão ali, mas é a obrigação nossa como cristão, né, de alertá-lo. E esse alerta não é para a gente ser mais que ele, né? Não é para ser uma ofensa, né? Não é ofensivo. Sim. Se eu estou exercendo uma função, vou colocar dentro da igreja, mas essa função dentro da igreja não está de acordo, né, com a palavra, não está de acordo com o direcionamento ali do pároco, né, sobretudo dentro da palavra de Deus. Se alguém vem dizer para mim, né, que aquele caminho ali, ou aquilo que você fez não está certo não, olha só, veja aqui, olha a norma aqui, olha o conselho do bispo, olha a orientação, olha... Isso aí é uma atitude de respeito para comigo, né? Eu preciso agradecer muito essa pessoa, né? Eu não posso, né, ficar ofendido, né? Isso não é uma ofensa, é uma questão de respeito para comigo, quando alguém vem e me corrige. Obviamente, se eu estiver errado, né, eu preciso ter essa humildade.
né, de reconhecer esse ato falho. Nós, como leigos, nem como leigos, mas como cristão, a gente precisa obedecer às nossas autoridades e, obviamente, aquele que não estiver de acordo, né, a gente precisa alertá-los em atitude de respeito, não de ofensa, não para querer ser mais que ele. E o próprio, né, nessa questão também da autoridade, a gente tem o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe também, ele nos faz refletir também da autoridade, porque o pai e mãe têm autoridade sobre os filhos. E também faz nos refletir também da autoridade entre patrão e empregado. Cada um tem seu dever. Faz refletir também naquela oração do Santíssimo Sacramento, quando a gente reza para as autoridades constituídas. Seja qual for o político que está ali, seja de direita, seja de esquerda, eu não votei nesse político, então eu não vou rezar por ele. Ou eu não votei, tem que rezar por... É cristão. Isso aí é cristão e é respeitar pai e mãe. É o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento, ele não se restringe só a respeitar pai e mãe. Ele restringe também, né, a respeitar as autoridades. E aí é óbvio, dentro da igreja você precisa respeitar papa, padres, né, bispos,